Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui trazendo o programa Engenharia Predial, né? Esse programa que visa trazer aos síndicos, gestores de condomínio, engenheiros e todos aqueles profissionais que trabalham na área condominial informações relevantes para que eles possam desenvolver o seu trabalho com maior capacidade, com maior fluidez, né? Hoje, como já conversei com os nossos convidados aqui antecipadamente, também vou ser um grande assistente, né? Vou assistir com bastante atenção aqui tudo que nós vamos tratar, porque confesso que nessa área de compliance e transparência, que não serve somente para a gestão de condomínios, né? Mas serve para qualquer empresa e até na nossa vida particular, né? É importante que a gente tenha transparência nas atitudes diárias, né? E na minha empresa também, que é uma empresa de consultoria, né? Espero estar aprendendo bastante com nossos dois convidados. Nós temos, então, a Luciene Ramos, ela é especialista nessa área de compliance, administradora de empresas de São Paulo, atua diretamente na área de gestão de condomínios, né? Eu já vou dar um tempinho para você se apresentar, mas gostaria também de apresentar aqui o Michael Guedes. Ele é de Curitiba, atuando, depois ele explica melhor, em outras 8 cidades, não sei se 8 capitais, né? Na área de síndico profissional, pelo volume de condomínios que tem já. Não é uma pequena administradora, é uma grande administradora, né? Eu já, alguns Conases atrás, que ouço sempre o Sérgio Craveiro, a quem, inclusive, a gente já agradece desde já essa possibilidade de estarmos aqui, né, hoje, mas o Sérgio sempre brinca, mas nós temos aqui um síndico que tem 170 condomínios, né? Isso há alguns meses atrás, no 5º Conase São Paulo, né? E aí o Michael estava atualizando aqui o número, são 195. Ele é síndico de 195 condomínios. Acreditem se quiserem, ele vai estar aqui falando com vocês hoje. Então, eu sinceramente não teria coragem de ser síndico de um, né? A gente conhece bem as responsabilidades inerentes ao cargo aí, sabe que a grande maioria não faz a menor ideia do que é ser síndico, né? Está cansado de, no dia a dia, encontrar aqueles síndicos que eu estou aqui para ajudar os meus vizinhos e tudo mais, e isso, infelizmente, é triste de ouvir, né? Não porque ele não deva fazer, mas porque há necessidade de uma formação, né? O Michael, inclusive, pelo que eu vi rapidamente aqui do currículo dele, também atua como professor, coordenador de cursos na formação, né? Tanto quanto o Sérgio Craveiro, né? Então, isso é o que a gente visa trazer para o mercado, né? Você não precisa conhecer tudo, né? Mas você precisa ter uma assessoria competente que vai lhe dar condições de você atuar bem em todas as áreas, né? Mas peço à Luciane, então, que faça a sua apresentação, algum comentário que queira, para depois o Maico e a gente começar a conversar sobre o nosso tema. Obrigada por hoje. Estou fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é falar dessa área de condomínio e compliance. Eu estou já há 27 anos nessa área. Fiquei desses 27 anos, 25 na gestão de condomínio, 16 como gerente de carteira. Então, é uma estrada longa. Trabalhei nas maiores administradoras de São Paulo. E 2 anos, né, agora, eu já estou trabalhando com compliance, que foi a ideia de um escritório jurídico aqui de São Paulo. Foi uma mega ideia que eles tiveram, porque realmente é uma coisa necessária. Então, eles colocaram um administrativo que conhece gestão de condomínios para fazer um pré-jurídico. Então, a intenção desse compliance lá dentro foi antecipar qualquer problema que pudesse chegar no jurídico. E também ter uma linguagem diferenciada, né? O administrativo, ele consegue falar muito mais tranquilo com o síndico que não é da área jurídica. Então, para fazer também esse meio de caminho. Mais uma vez, obrigada por hoje. Michael, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Maurício, ao Sérgio também.
como já antecipou, Michael Guedes. Eu sou advogado, mestre em Direito. Lecionei por muito tempo na área de Direito, coordenei cursos de pós-graduação em Direito Imobiliário, Condominial. Trabalhei na área de Segurança Pública também, aqui em Curitiba. E em 2019 a gente começou a empreender para fora do estado do Paraná também, onde tudo começou. A empresa aí está caminhando aí, tem a sua primeira década. E a partir de 2019 a gente recebeu convites, né, para ir para Santa Catarina. A gente, a princípio, achou um desafio grande demais. A gente olhou no mercado, né, que a gente consegue síndico profissional atuando fora da sua cidade. Decidimos enfrentar esse desafio, criar um método. Hoje a gente está em 8 estados, mais de 30 cidades. Como você antecipou, bateu já 200 condomínios, recuou para 195. E essa área de compliance nos é muito querida, né, nos é muito cabível, né, inclusive internamente, porque a gente gira por mês, né, dezenas e dezenas de milhões de reais nas contas dos condomínios geridos, em patrimônio somado das unidades dá quase 10 bilhões de reais. Então, imagina a minha preocupação de comandar minha própria equipe, né, para conseguir replicar isso nos condomínios e fazer o compliance replicado em cada condomínio. Então, é um tema que, desde que, vamos dizer, virou moda, a gente já estava cercando isso há muito tempo, né, de fazer formas de controle cada vez mais apurados. Ok. Eu vou começar com uma pergunta aos dois, pode ser a Luciene primeiro. Compliance e transparência seriam mais ou menos a mesma coisa? São sinônimos? Ou, efetivamente, há uma diferença entre compliance e transparência? Na realidade, eles acabam chegando no mesmo lugar. O compliance ele é mitigação de riscos. Então, se você tem uma transparência no que você vai estar fazendo, o compliance vai estar trabalhando ali só para não sair da linha. Para dar uma olhada nas suas contas, está seguindo a previsão orçamentária, está seguindo o que foi determinado em ata. Se você seguir tá ali, que é a transparência realmente, questão das obrigatoriedades, questão dos contratos, se o síndico estiver seguindo, o síndico e o conselho estiver seguindo aquilo, os dois vão ficar bem próximos. É uma linha tênue dos dois. Mas o compliance realmente ele vai estar ali para estar cercando, como disse o Michael, para estar cercando possíveis falhas, possíveis erros ou melhoria nos processos. Ok. Michael, normalmente, num volume desse que você tem, essa parte de compliance e transparência é feita com terceirizados ou você tem, dentro da sua estrutura, uma área destinada a isso? Nós temos internamente, né, todo o treinamento, desde que a equipe ingressa, né, ele assina termos relacionados a compliance e a políticas que ele tem que replicar dentro dos condomínios. A gente tem hoje condomínio na carteira de todo tamanho, né? Então, de 12 unidades a quase 1.000. Desde condomínio que arrecada 10 mil por mês a mais de 1 milhão. Então, a gente tem de toda a figura. A gente tem alguns condomínios de mais alto padrão ou de maior porte que a gente tem uma figura de compliance externa, né? Mas são condomínios que conseguem investir nisso. A maioria dos condomínios menores ainda não consegue investir nisso, por isso que a gente tem uma política interna de treinamento, de controle, de fiscalização, até a forma de movimentação de conta, né? Para dar um exemplo, a gente não tem, meus gestores, meus prepostos, nos condomínios, não tem a senha do banco, né? Então, toda a movimentação passa por um double check de administradora em a nossa empresa, para que nem a nossa equipe tenha lá um momento de devaneio, né? Para pensar em fazer algo errado. E complementando o que a Luciane falou, o compliance é o básico, né? É a tua ética, né? Mesmo antes de começarem a falar em compliance, né? Isso vem de berço, né? De ter ética, de você estar lidando ali com o dinheiro público, praticamente, né? Você está fazendo a administração pública do dinheiro do outro. Mas o nosso caso de gestão como síndico, né? Não basta ter um compliance perfeito, você tem que ter uma transparência perfeita, porque você tem que demonstrar. Para dar um exemplo, a gente fez uma aprovação de uma obra agora de revitalização de uma fachada, um grande condomínio, que a revitalização vai custar mais de 4 milhões de reais. Foi aprovado por unanimidade na Assembleia. E por que foi aprovado por unanimidade, com tranquilidade na Assembleia, um valor tão grande, né? Mais de 4 milhões de reais? Porque você implica ali, você coloca em todo o processo transparência. E a transparência não está no final do ano, prestar contas, né? No final do ano, mostrar as 12 pastas, né? A transparência numa gestão ágil hoje de condomínios está em você integrar a massa condominial no durante, né? Então, quando você monta o escopo, né, para fazer aquela revitalização, quando o Maurício é da área de manutenção, você vai fazer uma manutenção de fachada, você explicar para ele, por que eu estou usando uma tinta premium
com elastômero e não uma tinta standard. O que isso vai me implicar? Ela é mais cara, mas o que isso me implica também em durabilidade, em custo, né? Em custo-benefício. Então, quando você começa a integrar a massa condominial desde o momento de processo de escolhas, de orçamentação, dizendo, olha, a gente tem fornecedores homologados, mas eu abro aí se você quiser trazer mais, né? Venha participar, né? Todo o processo. Então, quanto mais transparente, né, mais você vai ser bem aceito e as contas vão ser mais tranquilas. O legal pandemia... também... desculpa. Eu queria falar que essa questão dos orçamentos, o legal também, o compliance também implica nisso, porque ele vai criar um procedimento ali dentro do seu orçamento, da forma de criar o orçamento, que vai ficar claro para todo mundo, mostrar para a massa condominial realmente, tá aqui, ó, nós fizemos nesse formato, com essas empresas, por esses motivos. Então, o compliance, ele também entra nessa questão orçamentária. Ele entra em tudo, né? Se a gente for ver na área de condomínio, ele entra em todas elas. Nessa transparência, né, e na prestação de serviços, mas na área de prestação de serviços, é fundamental que o condômino também entenda, e a gente tem essa guerra todos os dias, né, que nem sempre o menor preço é o produto, é o melhor para ele, né? Uhum. Você tem que, numa proposta de prestação de serviços, buscar também a qualidade e a capacidade financeira para evitar que haja prejuízos maiores, né? Então, muitas das vezes, não por parte dos síndicos, né, mas por parte mesmo dos condôminos, que às vezes tem sempre aquele que está ali para criar dificuldade, né? Essa busca de tentar comprometer o que está acontecendo com esses questionamentos que muitas das vezes são difíceis de fazer as pessoas entenderem, né? Mas, Luciane, o que eu ia comentar é o seguinte: a pandemia, tanto, inclusive para o próprio Michael, deve ter sentido isso de uma forma bastante forte. A pandemia trouxe algumas grandes melhorias no sentido de reuniões virtuais e prestações de contas, né? Mas ferramentas como aplicativos, por coincidência, não combinei com eles, mas aí apareceu o pessoal da Vistopred, que é um aplicativo de manutenção predial, né? Mas que também tem essa visão de transparência, cotações de preços que podem ser feitas diretamente, eletronicamente, sem muita interferência. Isso deve facilitar a vida daquele gestor de compliance, daquele gestor de condomínio que quer ter uma transparência, correto? Hoje a gente já consegue ter um mapeamento mais rápido, né, de orçamentos. Já tem o formato dele, e aqui em São Paulo tem empresas que fazem esse tipo de aplicativos também, que você passa todo o escopo para essa empresa do que tem que ser feito, e eles providenciam os orçamentos já para a gente, já vem planilhado. Mas aí, o que acontece? Dentro do compliance, o que nós vamos fazer? Buscar certidões das empresas, buscar as referências, e aí já vai tudo prontinho para o síndico. Então, auxiliou bastante, porque ele encurtou o caminho que nós temos, né? Que são sempre empresas de referências que entregam para a gente os orçamentos. Ok. Ô, Michael, aproveitando a deixa que você deu aí de retrofit, né? Fachadas, reformas de fachadas, a gente está contratando aqui uma obra de 7 milhões para um condomínio, mas não é exatamente um retrofit, é porque a empresa que executou fez de forma errada, né? O revestimento da fachada está despencando todo, e aí vai ter que se retirar e fazer de novo, né? Mas essa transparência e a engenharia que precisa ser levada junto, ela é fundamental, né? Você, no seu dia a dia, aí, tanto nas experiências de obras, mas também da manutenção predial, você deve ter um volume muito grande de ações nesse sentido, correto? Sim. A gente tem um departamento de engenharia, a gente contratou um engenheiro civil a peso de ouro de uma construtora, o departamento de assistência técnica. Então, ele estava do outro lado do balcão, a gente brinca, né? E aí trouxemos para dentro da empresa. Então, hoje ele tem exclusividade com a nossa empresa, então ele fica à disposição do nosso time para qualquer dúvida, desde a manutenção mais básica até a montagem de escopo. Então, por exemplo, esse prédio que eu citei, né, que a revitalização vai custar mais de 4 milhões de reais, 6 torres, 28 andares cada uma série de complexidades em razão de sacadas fechadas, outras abertas, formas diferentes dos apartamentos. Então, só o escopo tinha 30 laudos.
Então, a gente fez uma montagem de escopo com uma habilitação técnica e jurídica também, para deixar o recado do seguinte: empresa, se você não se enquadra nisso, nem cote. Né? Se você não tem o capital social tal, não dá NR35 de cada funcionário, não tem seguro de vida de cada funcionário, não tem seguro de obra no mínimo X milhões, você não tem X experiência no mercado de Curitiba e tantos prédios acima de X andares, nem cote. Porque se eu for cotar, ele me aparecer com o melhor preço, for para uma assembleia aprovar, depois eu descobrir que ele não tem nota, né? Ou que ele não tem seguro de vida, ou que os funcionários, agora eu vou importar esse não pessoal são do fichados, interior. não são contratados, né? São terceirizados sem contrato, né? Sem EPI, ou vou tirar então, de uma assim, obra, né? Eu tiro de uma obra para colocar nessa daqui, que aí vai mais rápido, e a outra fica um pouquinho lá. Faz todo sentido. Então, investir no escopo, né? O doutor Luciano falou dessa questão de escopo, né? Enviar o escopo lá para uma empresa. A gente usa bem, a gente tem um aplicativo aqui que a gente usa para controle de manutenção e para compras. Então, quanto melhor o escopo, você poupa muito tempo. Poupa o tempo da pessoa que está mandando esse orçamento, poupa o teu tempo, que já vem muito mais equalizado. Porque se você, imagina, manda lá, escopo de manutenção de fachada. Né? No início, né? Eu, lá, iniciante, ia fazer revitalização de fachada. Aí vinham lá, tem 30 mil metros quadrados. O outro via 35 mil, 40 mil. Pô, mas vocês mediram qual prédio? Tudo é o mesmo prédio. Como é que muda 10 mil metros quadrados? Então, vamos pegar no projeto mesmo, quantos metros quadrados? Ó, essa é a área que vai ser analisada. Né? Então, quanto melhor o escopo, não só no aspecto do que fazer, mas do que a empresa tem que demonstrar no seu background, mais fácil de você não errar. É isso mesmo. E por incrível que pareça, aqui no Espírito Santo, não sei a realidade do resto do país, mas 98% dos síndicos contratam obra chamando a empresa para apresentar uma proposta, sem um mínimo de determinação, definição dos serviços que devem ser feitos. Né? O que você chama aí de escopo, normalmente a gente chama aqui de termo de referência. Né? Não existe condições de você pedir preço para alguém se você não determina o que você quer. Né? É aquela história de você vai comparar preço de banana com laranja com mamão na feira. Não tem o menor sentido. Você tem que... Nós tivemos recentemente um caso desse, viu, Maurício? O síndico pediu, ele queria fazer uma parte de impermeabilização no jardim. Tá, mas aí nós precisamos de saber mais informações. O jardim é em volta do condomínio todo, como que é? Pede para a empresa ir lá. Não, calma, não é pede para a empresa ir lá. Primeiro você tem que ter ideia do que você quer fazer. É do jardim da frente? É do jardim de trás? Pede para a empresa ir lá. É difícil, porque eu vou mandar uma empresa. A minha empresa vai olhar só o jardim da frente do prédio. Sim. A sua empresa, Maurício, vai olhar o prédio inteiro. E a empresa do Michael vai falar assim, esse jardim não precisa de nada. Então, é o que ele falou, se não tiver esse escopo muito bem desenhado, cada um vai apresentar laranja com banana, com abacaxi, com abacate. Mas, Luciane, não só isso. Você precisa também determinar tecnicamente como a empresa vai executar aquele serviço. Por quê? Porque existem várias formas de impermeabilização. Você pode aplicar uma manta, você pode aplicar produtos, manta asfáltica, você pode aplicar uma manta líquida, você tem uma gama variada de formas de impermeabilizar. E o custo também é o mais variado possível. Sim. Então, se nesse escopo, né, termos de referência, você não determina exatamente como você deve, como você quer que aquela obra seja executada, você não consegue comparar preço. Né? E mais importante, a gente repete sempre isso todos os dias aqui. Eu já elaborei mais de 1.000 laudos de inspeção predial e todos eles, quando entrego, peço uma GE para apresentar o laudo. Né? Por quê? Porque não tem sentido você pegar aquele monte de informação, jogar na mão do síndico, e o síndico não tem capacidade de avaliar aquilo que está ali. Né? E mais importante, não existe... eu sou muito criticado aqui porque no laudo de inspeção predial eu uso a norma de inspeção, que é 16747, e uso também a norma de perícias para ficar um trabalho completo. Né? E acrescento a isso, a todas as patologias que a gente identifica, uma recomendação técnica. Isso não existe em norma nenhuma, mas comparo sempre para o síndico. Né? Eu fiz
Eu faço a GE quase toda noite, né? O Michael deve estar acostumado com isso. Exceto nas quartas-feiras que tem um programa, eu acabo fazendo a GE todas as noites. Mas a gente compara sempre com a medicina, né? Não adianta eu dizer para ou um médico dizer para uma pessoa que ela tem uma doença e não dizer para ela como ela vai tratar, né? Então, a norma ela segue mais ou menos essa linha, só que ela não determina que você diga como ela vai se tratar. E aí, essa recomendação técnica é sempre o nosso grande diferencial, né? Queria fazer só mais uma consideração sobre o que o Mike falou. Há tempos atrás, eu decidi me envolver com o CREA aqui do Espírito Santo, no sentido de tentar buscar retornar para a sociedade uma faculdade, uma UFSC, uma faculdade federal que eu fiz, né, sem ter que pagar nada, né? Antes não tinha muita solução, na época não tinha as particulares, né? Mas hoje em dia você gasta um valor com universidade aí que muitas das vezes é bastante representativo, né? E achei que já estava nesse momento. Só que não fui bem... não tive uma boa experiência com isso, né? A gente vê que quem está envolvido com o conselho normalmente quer mesmo coisas que não é a engenharia social que eu pretendia dar, mas também, conversando com algumas administradoras, sempre defendi essa tese que o Michael acabou de dizer, que ele tem na empresa dele e que não é uma administradora, isto é, a necessidade de um engenheiro para dar assessoria técnica, né? Para ser o responsável técnico por todo aquele trabalho. Por quê? Porque as administradoras de condomínio funcionam com aqueles lugares chamam de supervisores. Vistoriador. É um vistoriador. Um historiador, ou a pessoa que vai fazer aquele apoio ao síndico e tudo mais, né? E acaba que, no final, o que a gente vê aqui é que a grande maioria deles acaba fazendo as obras, né? Em maior ou menor volume, acabam fazendo as obras, e isso é exercício legal da profissão, né? Então, acho que já deveria ter sido regulamentado ou exigido de todas as administradoras o engenheiro responsável técnico. Ia evitar muitos problemas, né? Aqui em São Paulo, dessas que eu falei que eu trabalhei nas maiores que tem aqui, eu conheço uma só que tem um engenheiro dentro da administradora, como o Michael falou que ele tem. Tem um departamento de engenharia mesmo. As outras têm os engenheiros que são aqueles que eles contratam numa eventualidade que eles precisam de alguma coisa com urgência, faz a contratação. Mas efetivamente um engenheiro responsável por ir lá no condomínio e falar realmente o que está acontecendo e depois, né, buscar orçamentos dentro dos padrões, eu conheço uma só em São Paulo, e aqui tem muita. Mas veja, é aquilo que eu falei no início, né? Não há nem a necessidade, quer dizer, no caso do Michael, sim, porque ele tem volume para isso, né? Sim. Mas aquelas administradoras menores, elas podem ter um prestador de serviço, né? Ela pode ter um engenheiro que seja contratado para parte do tempo dar o apoio nas edificações, né? Mas a realidade que a gente vê aqui não é isso. Não sei se aí em Curitiba as demais funcionam dessa forma, uma vez que a sua experiência acaba contaminando as demais. É isso, Michael? Ou não? Então, de administradoras, tem só 2 que tem engenheiro, mas não tem um departamento de engenharia. Tem um engenheiro que, se o síndico fizer muita questão, ele vai lá dar um help, né? Okay. Empresa de síndico como a nossa, nós somos a única. E pelo menos do que eu rodei nos outros estados, eu não achei outra empresa de síndicos que tem um engenheiro full-time exclusivo para atender a carteira. Tem até freelancer, mas full-time interno no back-office, não conheço outra. Até porque a gente consegue, é um custo alto, né? Então o nosso volume permite. Sim, e aí que eu falo, a gente dá muita mentoria para síndico iniciante, fala, não é porque você é pequeno, não é porque o condomínio é pequeno, que você não tem que ter engenheiro. Assim, você vai ter que dar teus pulos, porque a responsabilidade está no teu CPF. Se a falta de manutenção, a manutenção incorreta, gerar um prejuízo do condomínio, vem no teu. Quando você levantou a mãozinha aqui, ser síndico, você tinha que entender que você tem uma carga de mais de 16 responsabilidades, civil, criminal, jurídico, de engenharia, de manutenção, contábil, tem que saber onde está se enfiando.
Ah, mas isso já estava rolando das gestões anteriores. Ninguém te obrigou a ser síndico. Então você tem que entender, os esqueletos dos armários passam a ser teus. Então, eu não tenho como contratar um engenheiro full-time. Contrata freelancer. Eu, quando comecei, nas áreas contábil, financeira, de engenharia, eu tinha meus bruxos. Você fala, cara, pega o teu bruxo, né? Aquele engenheiro que é amigo, que vai lá e te dar um auxílio. E como você falou, não pode ser engenheiro que vai fazer a obra, né? Não pode ter esse interesse ali, né? Não, vamos elevar aqui o negócio. Aquele camarada com olhar despido de interesse posterior. Faça esse tipo de impermeabilização. Esse vai ser o melhor. Tem esse aqui que é muito melhor, mas o custo talvez o condomínio não consiga. Então ele monta um escopo ali, um termo de referência para ti, e depois você consegue aplicar. Mas na parte jurídica, você não é advogado. Às vezes você não é advogado de outra área também, não adianta, né? Tem que ser da área condominial. Não é engenheiro, pega alguém técnico da área, né? Seguro, você vai ler uma pólice, você entende de coberturas? Você entende para aquele tipo de condomínio que coberturas opcionais são interessantíssimas, né? Que são relevantes? Então pega o teu bruxo e o teu peixe de cada área do início, e depois quando você tiver um porte maior, você contrata a pessoa mais fixo, mas não entenda, não tenho grana, é pequena estrutura, eu sou síndico morador. Ninguém te obrigou, né? A responsabilidade é tua durante o teu mandato. O mais interessante é que o que a gente observa é que nas questões jurídicas, nas questões administrativas, financeiras, contábeis, normalmente o síndico ele tem essa preocupação de buscar uma assessoria e um apoio externo, né? Mas quando chega na área da engenharia, acaba não havendo essa preocupação, né? Não sei se o risco, entendem-se que o risco é menor ou é falta de conhecimento mesmo, mas, infelizmente, a experiência que a gente tem é que raramente isso acontece. Então, o que a gente vê também, só um parênteses esse gancho, que a parte de administração pelo síndico ainda tem o seguinte, às vezes a manutenção mais cara, o síndico não tem, ele tem a responsabilidade, mas ele não tem autonomia do gasto, né? Então ele vai para a assembleia. E, infelizmente, muitos condomínios, eles pensam o seguinte, eu vou fazer manutenção quando quebrar. Enquanto tiver funcional, eu estou usando. E quando quebrar, eu vendo meu apartamento e vou para o outro. Lá atrás, quando começou as NRs que tinha das obras internas dos apartamentos, aquilo foi uma loucura na vida de todo mundo, porque o síndico geralmente não é um engenheiro. Não tinha conhecimento. Como o Mike falou, não tem o conhecimento. Desculpa, pode continuar. Eu só vou fechar aqui que está chovendo muito. Ele é um médico que ele está ali trabalhando, e aí ele ligava para a administradora e falava assim, eu posso aceitar o RT? Então, você tem que contratar um engenheiro que possa te auxiliar nisso. A administradora também não tem esse conhecimento. A administradora é incompetente, né, entre aspas, no conhecimento de um laudo do RT que ele está entregando. Você pode acompanhar, porque aí você consegue. Está escrito lá, você vai acompanhar o que está acontecendo. Mas você autorizar logo de início, a NBR, ela pede que você autorize. Mas você tem conhecimento para autorizar? Você sabe se aquela parede ela tem encanamento? Você sabe se tem a Pode parte... ser derrubada, né? Exatamente. Então, essa época, para nós, que éramos de administradoras, foi um surto coletivo, porque ninguém queria contratar, porque os preços foram lá para cima, o condomínio muitas vezes não tinha dinheiro para fazer essa contratação, e ficava libera, não libera, libera, não libera. Então, para a gente foi bem sofrido essa época, bem. E o interessante disso, não sei se vocês perceberam, mas a gente que lida no dia a dia, é que na grande maioria das vezes, quando a gente diz para o síndico, diz para o profissional que ele tem que atender às normas, eles sempre acham, está sempre na cabeça das pessoas que norma é só uma referência, né? Mas, no caso específico dessa questão aí da exigência de uma RT para reforma, eu acho que isso é uma norma e já pegou como correto, né? Infelizmente, graças a Deus, nesse sentido, houve uma aderência, houve um cumprimento da norma diferente do que acontece nos outros casos, né? Sim. Mas, Luciane, eu gostaria de começar do começo para aqueles síndicos que estão nos ouvindo, né? E que vão nos ouvir depois, porque o programa vai ficar à disposição, que não tem hoje nada, nenhuma estrutura. Qual o primeiro passo? Como é que ele pode buscar? Travou.
Vamos esperar, Maurício. Chuva tá forte lá. Deve estar mesmo. Querendo derrubar nosso sinal. O WhatsApp já ficou fora do ar. Ficou molinho. Até preocupado, né? Nem fala, entrei em pânico. Mas qual seria a sua dica no sentido de início, um primeiro passo para que aquele que não tem esse compliance ou transparência dentro do seu condomínio pudesse estar iniciando o processo? Vamos lá. Hoje, a empresa que eu trabalho, ela tem esse sistema porque em São Paulo, realmente, os síndicos, infelizmente, eles entram cruz no condomínio. Eles não têm quase nada de informação. Simplesmente pegam o mandato. Não que eles não busquem, né, informação, mas geralmente eles não recebem. Então, ele entra no condomínio, o condomínio está com dívida de INSS, dívida de ISS, o condomínio tem problema de bomba eterno, o condomínio... Então, aqui é bem complicado, não sei como funciona nas outras regiões, eu conheço um pouquinho do Rio, que também é mais complicado ainda, o Rio é bem mais difícil. Então, o síndico, ele tem que ter, pelo menos, a base do que ele tem que buscar nesse início dele. Fazer levantamentos de contratos. Quais são os contratos periódicos que tem no condomínio? Ler as atas do condomínio para ver se tem alguma obra que foi aprovada, ficou parada no meio, ou gastou mais que tinha que ser gasto. Buscar os periódicos, que é de extrema importância, VCB, extintores, para ver se está em dia. Então, tem um rito de uma lista de informações, ele consegue buscar junto à administradora. Um pouco mais complicado quando ele está sozinho, porque ele tem que fazer 30 mil trabalhos ao mesmo tempo. Mas ele consegue fazer buscando essas premissas, esses que são os mais tranquilos de início. Depois vai aprofundando, né, nas outras áreas do condomínio, mas aí ele já tem pelo menos levantamento do seguro, se está em ordem, como o Michael falou. Né? Então, os mais importantes geralmente têm, até na listagem de Secob, tem os básicos dos básicos, que é o checklist do síndico que está entrando. Ok. E através simplesmente de uma primeira planilha, né? Relacionando tudo que... Volta, Maurício. E fazer isso uma rotina, seria basicamente isso. Exatamente, porque o que acontece? A partir do momento que ele tem essa planilha, é o acompanhamento mensal dele. O que está para vencer, o que contrato que já vai vencer, que dá para negociar antes de prazo, aquela empresa está me atendendo? Não está. Então, deixa eu ver o prazo de rescisão. É um mapeamento realmente do que ele tem dentro daquele condomínio dele. E isso a administradora, na maioria das vezes, ela pode ajudar, até porque tem os 12 meses lançados lá, então eles conseguem fazer um acompanhamento até das obrigatoriedades. Ô, Michael, você falou em manutenção, né? Eu lhe pergunto, nos seus planejamentos, nas suas previsões orçamentárias, né? Que anualmente é feita, né? Normalmente, anualmente é feita para os condomínios. Você tem lá uma cota de manutenção? É comum nos seus condomínios conseguir, é fácil de conseguir aprovar não o fundo de reserva, que aquele, graças a Deus, ninguém questiona, né? Mas aquela taxa de manutenção que não é a manutenção rotineira, é a manutenção predial. A cada 3 anos, um prédio com pintura precisa ter uma pintura, junta dilatação, são aqueles itens que normalmente a gente vê negligenciados. Aí, no Sul, né? Tem essa cultura da necessidade de uma manutenção predial? Sim, a gente, desde que entra no condomínio, a gente já coloca essa questão de, primeiro, orçamento base zero, né? Mesmo para as manutenções obrigatórias, a gente risca, né? Porque muitas vezes você pega aquele síndico administrador que diz, quanto que gastou no passado? Mete o GPM em cima e babau, né? Isso é muito mentiroso, principalmente em condomínios nos primeiros anos. A gente faz muita implantação. Então, hoje, graças a Deus, o trabalho ficou mais fácil para a gente, porque a gente tem muito paradigma, né? Muita forma de comparação. Então, nosso time, mesmo o gestor que vai pegar a sua primeira implantação, a gente já fala, você tem que ter esse cuidado, trilha nisso. Então, tem uma mentira ali dos custos de um condomínio do primeiro ano, que é o primeiro ano, tá tudo na garantia, né? Você não mete a mão no bolso, né? Então, queimou lâmpada, construtora, queimou isso aqui, construtor, quebrou a torneira, construtora. O zelador fica de concierge de prestador de serviço no primeiro ano. Só que isso é muito mentiroso, porque você gera uma expectativa de custo de manutenção muito pequeno, né? Quase zero. Só vai fazer basicamente as preventivas, né? A cada 6 meses, as primeiras, depois 1 ano.
Então a gente já tem que ir preparando o espírito da galera, mas ó, essa taxa do primeiro ano, ela não vai ficar assim. Quando a gente estiver no segundo ano, essa taxa vai subir, né? Você vai ter uma ocupação maior, você vai ter um desgaste, 90% dos itens saem da garantia, né? Você começa a ter só as garantias construtivas mesmo, dos equipamentos acaba. Então você tem que ter uma noção que tem esse gasto. Para pintura, tem muito prédio que a gente tem fundo de pintura. Então, eu chamo lá a orçamentação, faço pelo menos, claro que às vezes não vai fazer o camarada perder tempo, né? Mas pelo menos 2 orçamentos, não precisa ser na vírgula, né? Mas, ó, pessoal, esse prédio aqui, se fosse pintar hoje, R$500 mil, são R$500 mil. Vocês têm 2 escolhas, né? Quando tiver faltando 6 meses, eu vou chegar aqui e vou falar, cada um bota 10 mil na roda aí agora pra gente fazer, ou a gente pode, ao longo de 60 meses, de forma programada, jogando juro a nosso favor, jogar isso aqui numa aplicação lá na XP, que a gente vai ter uma rentabilidade muito maior, porque a gente sabe que só vai tirar o dinheiro daqui 5 anos, né? A gente joga o juro a nosso favor, e aí vai pintar o prédio, né? Tem 2 formas, ou daqui 4 anos e meio a gente vai fazer uma chamada extra pesada de 6 meses. Então, para essas manutenções pesadas, né, lavagem por 3 anos, 5 anos, pintura, a gente tem muito condomínio litorâneo. Então, a gente sabe, por exemplo, que condomínio que tem cabine primária, seccionadora, a maresia come ela, né? A cada ano destrói ela. Então, a gente tem que refazer a cabine primária a cada ano. Isso é um custo, às vezes custa R$20 mil para fazer a manutenção de uma cabine primária. Não é qualquer um que faz, é só empresa especializada. Uhum. E aí você tem que explicar, tem que jogar transparência para eles, para dizer, a gente vai gastar R$20 mil porque a mufla foi comida pela maresia, você tem que explicar o que é a mufla, né? Daí ele vai entender. Então, quanto mais transparência, mais você entender, ó, vai ter que trocar. Se isso aqui for corroído e não trocar, o prédio fica sem energia. Então, quando você faz esses fundos e joga a favor dele, né? O pior é o síndico que deixa estourar para depois dizer, então, vou ter que chamar 100 mil extra esse mês. Ele pode até recolher o dinheiro, mas ele, na próxima eleição, não vai ser reeleito. Ou então vai ter que correr em banco, né? Vai ter que se socorrer em banco, né? Aí vai pagar juro, ao invés de jogar o juro a seu favor. Por favor. Ô, Michael, é só uma dica aí, eu não sei se a legislação aí é a mesma daqui, mas a gente sempre orienta a subestação em prédios, ela é... Travou. Tá chuva forte lá. Veja, o incorporador... Cortou, Maurício, cortou. O incorporador, ao entregar a edificação, para que haja a ligação da energia, ele precisa fazer um termo de doação da subestação para a EDP, né? No caso aqui, EDP para a sua concessionária, né? E a partir desse termo de concessão, ele não pode mais acessar, ele nem funcionário nenhum do condomínio pode acessar a subestação, porque aquilo é de propriedade da concessionária. E é a ela que cabe a manutenção, tá? Que infelizmente é nosso. É um custo adicional bem alto, né? E pior, né? É o que você acabou de dizer. É um risco muito grande, porque é um trabalho de extremo risco, né? E o acesso é bastante perigoso, né? Então, 13 mil volts, pisou na bola, tá morto. Isso. Mas, voltando na Luciane, vamos para uma segunda etapa, né? O síndico já fez esse primeiro planilhamento, já tem um controle melhor daquilo que está sendo feito, e a partir daí, o que ele pode buscar em termos de legislação? Existe normas brasileiras para compliance? Existe alguma legislação que define qual o caminho que ele deve tomar, ou realmente buscar, brincando, tá? Livro de autoajuda. Área de condomínio, a gente tem que ter um livro de autoajuda embaixo do braço. Vamos combinar. Hoje nós tivemos uma mentoria e falamos muito sobre isso. Não tem legislação ainda que, da mesma forma que a questão do síndico profissional ainda não é, né, regulamentado, a parte de compliance também não é regulamentada. E é uma coisa nova. Eu acho que uns 2 anos para cá começou a se falar, eu não sei, Maicon, aí quando que começou, mas aqui em São Paulo, 2 anos. E tem muito síndico que ainda não aceita. Porque é muita documentação que a gente tem que buscar, muita coisa, muita organização. Então, alguns até deixam para lá falar, não, deixa, a administradora cuida. Mas demanda de administradora, eles também não têm como cuidar, porque é muito grande. Então, como não tem a regulamentação,
começamos a criar processos internos dentro de pequenas empresas que fornecem esse nicho de compliance para condomínios. Infelizmente... E essas rotinas, elas estão disponíveis, por exemplo, um síndico que está nos assistindo agora, ele gostaria de ter acesso a essa rotina, ele tem disponibilidade disso na internet ou em algum lugar? Na internet ainda não. Nós estamos fazendo bastante mentorias aqui em São Paulo, falando sobre o compliance e sobre esse tipo de organização para facilitar a vida do síndico. Porque ele não precisa ser um expert, mas ele precisa ter uma boa administradora, um bom engenheiro, um bom advogado, para poder auxiliá-lo nessas questões. E o compliance está vindo para ser mais um braço desse para o síndico. Então, hoje em São Paulo, nós estamos fazendo bastante mentoria, já dando um caminho para os que não podem contratar, mas traçar um caminho para eles, que eles possam fazer isso junto à administradora. Ele vai precisar também de alguém da administradora que seja um belo parceiro dele para dar essa continuidade. E aí, para ter acesso a essas mentorias, ele pode te fazer contato aí através do Instagram, correto? Pode me chamar no Instagram, que nós vamos divulgar as datas. Terá uma online agora, se eu não me engano, em setembro, que vai falar sobre compliance, nós vamos abrir. É só chamar que nós vamos divulgar as datas, vai ficar tudo direitinho. Ô, Maicon, você também atua nessa área de mentorias, pelo que eu entendi? Sim. A gente ficava dando muita palestra, muita mentoria para síndico, até médio porte, né? Para ver como que se estrutura ali para atender em escala. E uma coisa que a gente bate para falar do compliance especificamente, você tem que criar uma mentalidade, primeiramente, e depois você tem que se apoiar em ferramentas para controle. E quanto mais você cresce, você tem que se basar em tecnologia, porque você não vai conseguir, no olho, checar tudo. Né? Hoje eu tenho 40 pessoas na equipe. Eu não tenho como analisar o que a minha gestora lá em Fortaleza está fazendo, lá no interior do Paraná está fazendo, lá em Minas está fazendo. Você tem que ter ferramentas tecnológicas e, no caso do síndico, você tem que linkar com a administradora. Porque ela vai dar o output financeiro lá na conta, ela tem que te passar. Então, você tem que criar procedimentos, não tem legislação, então são processos que você vai criar, cada empresa vai ter mais ou menos controle. Então, eu, por exemplo, uma das ferramentas que eu tenho não tem senha para minha equipe. Eles não conseguem movimentar a conta. Isso é uma forma de controle. 2, foi qualquer forma de pedido de pagamento para a administradora de um fundo de reserva, saca isso aqui do fundo de reserva. Não tem uma autorização de assembleia em ata, não vai fazer. A administradora vai me ligar, Michael, tá tendo aqui um pedido de pagamento de 100 mil que não tem autorização em assembleia. O que você me diz? Eu vou checar, daí eu vou fazer a microanálise. Mas eu tenho ferramentas que eu passo para as administradoras. Administradora, eu trabalho assim. Então não é desconfiar do gestor, mas dizer, o meu gestor tem que andar nesta linha. Qualquer passo que ele der fora, me avise. Trava, né? Não vai à frente. Que é o meu CNPJ que está lá. Então eu tenho que controlar essa atitude também de toda a equipe. Nunca precisei ir lá, meu Deus, eu tive alguém fora. Até porque eu deixo muito claro desde a contratação qual a ferramenta que ele vai ser medido. Né? Então qualquer deslize dele é cadeia, né? Eu mesmo vou entregar o camarada. Foi oportuno essa colocação, que aqui surgiu uma grande dúvida. Você tem diversas administradoras dentro desses 195, ou você tenta concentrar esses condomínios em poucas administradoras para fazer, porque vai virar uma coisa de, desculpa a brincadeira, mas vai virar uma coisa de maluco, né? Você saber conhecer dos 195 quem é quem, se cada um tiver uma administradora diferente, vai ser realmente um trabalho bastante... você vai ter que ter uma planilha para ficar perguntando, buscando quem responde pelo quê, né? Dificultaria muito o seu trabalho, não é isso? Não, eu tenho isso. Dificulta, é difícil, mas eu tenho controle de tudo. Então, na minha planilha, eu tenho quem é o gestor em cada condomínio, quem é a administradora, quem é o financeiro, quem é o gerente, quem é o pagador, quem é o recebedor da conta. Então, eu tenho tudo. 95% eu ainda consigo decorar, né? Quando chegar em 1000 condomínios, acho que não, mas ainda estou 95%, ainda eu sei qual o gestor daquele condomínio e qual a administradora que está, ainda sei disso. É que é tão rápido, né, Michael, que aquilo fica na cabeça, você acaba gravando, né? A repetição uma coisa também que acontece é que a gente tem muito condomínio que a gente é reeleito muitas vezes, então tem condomínio que a gente está mais de 10 anos, então a informação está lá, cravada, né? Não troca. E tu perguntou, eu tento concentrar? Não. Eu tento concentrar em boas administradoras, mas eu não, por exemplo, entro num condomínio, tá a administradora X. Mas eu sou amigo da Y, eu tiro para levar. Não.
Isso com qualquer fornecedor, eu jogo muitas claras. Eu vou testar ele. Eu vou ver se ele atende com bom preço e boa qualidade. Ele atende com bom preço e boa qualidade? Beleza, ele está nos meus preferidos agora. Então, quando eu tiver uma nova oportunidade, ele está lá no meu hall para indicar. Mas eu não troco. Hoje a gente atende esse 195 aí com mais de 30 administradoras pelo país. Entendi. A Vistopred deve ser o Luiz que tá fazendo os comentários aí, né? Agora está na moda, né? O futuro nosso, a inteligência artificial, né? Então, vai conseguir criar vários Michael Guedes, vários avatares do Michael Guedes para estar respondendo aqueles síndicos mais que querem um contato direto, né? Mas sem brincadeiras à parte, realmente eu ainda não me inteirei muito sobre isso, mas as poucas informações que a gente tem é que realmente isso vai fazer um grande diferencial em muito pouco tempo, né? Um aplicativo de manutenção, né? De transparência, com ferramentas de inteligência artificial vão facilitar a nossa vida em muito, né? Eu até brinquei hoje nas redes sociais. A inteligência artificial e os robôs não vão te substituir. Quem vai te substituir é quem sabe mexer nele melhor e mais rápido que você. Perfeito. É isso mesmo. A pessoa vai tomar teu lugar. Tem que se inteirar. Todo mundo tá falando de ChatGPT, que chatice. Esquece, é a tua nova realidade. Não, ele é fantástico. Você vai ter que usar. Não é ele ser, ajuda quando... muito. Achar há tempos atrás que o computador não ia, né, era só para aquelas pessoas que não tinham o que fazer e ficavam brincando na frente dele, né? Hoje o WhatsApp foi o quê? 1 hora que nós ficamos sem o WhatsApp? Eu já vi subir no Instagram um monte de gente subindo no story já. Tem alguém sem WhatsApp? Está acontecendo alguma coisa no WhatsApp? E é a realidade que está chegando para a gente vai vir muito mais rápido até que muitas coisas que já aconteceram. E essa nova geração, os meus filhos são pequenos, eles vão ser nativos da inteligência artificial. Eles vão ver isso na escola. Sim, eles vão ver programação na escola. E eu vou ter muitos anos ainda pela frente que vou estar lá com 60. Se eu não souber, eu vou ser engolido pela nova geração. Eu tenho que já começar a ir atrás, entender. Não precisa ser o programador, mas você tem que entender a lógica, entender o que dá para fazer. A tua estrutura é um pouco maior, contrata alguém mega especialista que consiga verticalizar isso, mas não tem como mais viver sem essas tecnologias. Para a mentoria que nós fizemos hoje cedo, tem aquela questão do mapa mental. Você leva horas para fazer um mapa mental quando você vai fazer manual. Hoje você inclui as informações num determinado IA. Em 5 segundos você já tem o seu mapa mental pronto para você ir para uma reunião. Então, a gente precisa se atualizar nisso também. É o que está chegando e é o que vai tomar conta, não adianta. Aproveita e explica para quem não lida diretamente com mentoria o que seria um mapa mental, Luciane. O mapa mental vamos falar sobre o síndico extraordinário, que é o que todos buscam hoje, né? Alguém que é competente, que atenda. Se você colocar síndico extraordinário para condomínios residenciais clube com tantas unidades, ele já vai buscar a qualidade do síndico, o que ele faz, qual é a sequência de rotina, ele já dá todas as informações para você chegar numa reunião e falar assim, vamos lá, o síndico que eu quero aqui no condomínio, ele está desenhado nesse mapa mental, 1, 2, 3, 4, 5, ele já sai pronto, ou quero fazer uma obra de engenharia, pode testar, eu quero fazer um retrofit e colocar sacadas, eu tenho uma caixinha de sapato de prédio, eu quero colocar sacadas, retrofit por onde começa, né? Ele vai desenhar primeiro, buscar a empresa competente. Segundo, ele vai desenhar exatamente o que você tem que fazer passo a passo para você ter te dar o passo a passo de todas as providências que você precisa. É sensacional. A nossa sócia de São Paulo, a Taula Armentano, ela foi por muito tempo conhecida pelo mapa mental dela, que ela ficou anos lá na unha fazendo, né, para desenhar. Né? Tem tanta ramificação que dá medo de ser síndico, né? Quando você vê, meu Deus, tudo isso eu tenho que fazer. Vai desdobrando, né? Virou tentáculos, tal, meu Deus do céu. Hoje em dia, se você subir as informações corretas, né, para a inteligência artificial, ele monta automaticamente, né? Ele vai atualizando. Então, a questão é saber alimentar a inteligência artificial. Ele é um robô, mas ele é um robô que você tem que ensiná-lo, né? Eu quero respostas a partir disso. Uhum.
É o famoso banco de dados, né? Ele que vai te dar toda a expertise, né? É fantástico, é. Maurício, volta, Maurício. A minha internet hoje, eu estou com... Eu vim morar no meio do pasto, né? Meus vizinhos são vaquinhas aqui do lado, então é um inferno. Você mora em Vitória? Hein? Não, eu moro na Serra, no Alphaville, e é uma... Foi de novo. As opções que a gente tem de internet aqui são poucas, e infelizmente a gente vem nessa guerra que parece que está começando a melhorar, mas a Vivo ficou de entrar aqui, não entrou ainda, e a gente fica nesse sufoco aqui. Ô, Luciane, vamos lá. Então, diz para a gente algumas dicas básicas para aqueles síndicos, aqueles profissionais que pretendem ter um compliance, ter transparência nos seus produtos. Você conseguiria definir para a gente? Vamos lá. Primeiro, vocês precisam buscar uma empresa idônea. Da mesma forma que vocês buscam outros profissionais para o condomínio, tem que ser uma empresa que realmente é capacitada, tem profissionais com conhecimento e tem ferramentas para estar fazendo isso para vocês em tempo integral. Quando você busca essa empresa habilitada, você tem que entender quem são os profissionais que estão ali dentro, que é de extrema importância, porque hoje nós temos muitos profissionais que ainda não são profissionais. Porque como a área de condomínio não é regulamentada, eu não estou trabalhando, eu aprendo um pouquinho e já entro para uma administradora. O mercado ele está nesse formato. Agora que eu mudei de lado, né, que eu não estou mais em administradora, que eu lido com administradoras, é bem complicado o nível de profissionais hoje que estão atuando. Então, você tem que conhecer realmente. Você quer contratar uma empresa que faz essa questão do compliance? Vai até a empresa, conheça os profissionais que estão lá dentro, entenda onde trabalhou, o que já fez. E o principal, ver as ferramentas que são utilizadas e a forma que é tratado, porque você contratar uma empresa de compliance para buscar todas essas informações e você ser tratado como mais um, você continua só com a administradora. É simples. Entendi. Assim. E essa empresa, a gente pode considerar que ela pode ser contratada online, isto é, eu posso buscar uma empresa em São Paulo que possa me dar esse suporte, ou necessariamente eu preciso buscar aqui no estado, na minha cidade, uma empresa que tenha essa competência? O compliance ele pode ser feito online. A única diferença que tem são NRs, que são diferenciadas em cada estado. No Rio de Janeiro, eu sei que não tem o AVCB, mas eles têm um outro laudo que é feito a cada 5 anos. E mesmo sendo feito a cada 5 anos, ele não é vistoriado. É uma coisa de maluco. Então, a questão financeira, a questão condominial administrativo, ele pode ser feito totalmente online. Quando entra na questão das NRs, aí nós precisamos também de auxílio da administradora para nos fornecer o que naquele estado ele tem de NR, o que é diferenciado de São Paulo. Então, ele recebe um planilhamento nosso, que é aquele imenso com 40 e tantas obrigatoriedades que a gente coloca, e dentro daquilo ele vai falar assim, isso aqui nosso estado não usa, isso daqui nosso estado precisa. E dentro disso, ele entra no online também. Não precisa ser uma coisa presencial. Entendi. Michael, da mesma forma aí, você consegue fazer o atendimento online para quem, por exemplo, queira buscar os seus serviços aí? Sim, a gente faz mentoria. Tem muito síndico que está começando que às vezes acaba até entrando para a Informa, né? Diz, quer saber? Eu vou entrar para a Informa porque é mais fácil do que eu aprender tudo isso aqui. Então, beleza, eu te dou todo o back-office e você começa a atuar. E conforme o senhor falou, a gente tem muitas regras estaduais, né? Então, a gente não consegue hoje criar processos nacionais para quem, principalmente, é síndico em mais de um estado, né? A VCB, aqui no Paraná, é anual. Né? Aqui é anual. Nossa. Você paga independente do uso do comercial, porque aqui no Espírito Santo, comercial é anual, mas aí o residencial chega a 3 anos. Até 2019 era só para comercial. E aí, 2019, ficou tudo, ficou ali paralisado pela pandemia, né? Como é que funciona hoje? Anual, tudo tem que ser feito anual. Né? Eu sei que outros estados, algumas coisas são 3 anos, outras são 5 anos, mas aqui tudo é anual. Você paga a taxa e espera. A qualquer momento eles podem aparecer. E aí, se eles aparecerem... e assim, não é que eles apareçam só quando você paga a taxa, eles podem aparecer a qualquer momento. Então, não é só na vistoria. É novidade, eles não... Não é só na vistoria. Então, fui lá, passei, check, só vai voltar ano que vem.
Pode ser que um mês depois eles voltem. E se naquele Nossa. um mês você for lá e esqueceu de botar o extintor, esqueceu o seguro, esqueceu o laudo do SPDA, e ele te pegar nesse momento, é multa, direto. Então, a legislação aqui do Paraná ela é bem repressiva, porque ele pode, a qualquer momento, aparecer e te multar. Então, você tem que estar em dia todo o tempo. E a cada ano, pagar a taxa para ter vistoria. Tira uma dúvida minha, Michael, da região. Uhum. Aqui em São Paulo, geralmente os síndicos contratam aquela primeira assessoria, né? Faz a busca no condomínio, faz a varredura, o que precisa ser feito, aí faz tudo e depois paga a taxa do FEPOM para poder chamar a pessoa, que aí é um prazo de um mês para eles aparecerem. Aí também tem essas tratativas ou não? Como que funciona? Sim, temos várias empresas que fazem essa assessoria, todas são de ex-bombeiros, todas, né? Sim. Bombeiros militares. E qual é o grande problema, né? Isso não só aqui, mas em outros estados. É a questão da adequação da norma ao condomínio. Condomínio velho, tem condomínio que não consegue se adaptar à regra. Não consegue pôr corta-fogo, é um exemplo. Exato. Né? Você vai ter que... Eu recebi isso uma vez no Paraná. Você vai ter que alargar as escadas. Como? Aonde? Onde? É impossível, vai ter que demolir o prédio, né? Então tem coisas malucas, tipo, aqui no Paraná, o teu corrimão não pode ser de madeira. Em Santa Catarina tem que ser de madeira. Né? Aqui não pode ter quina, aqui lá pode. Então, cada estado tem uma regra. Ele é bem e tem que se adaptar, então a gente tem que ter normas para cada estado, principalmente nessa questão de prevenção de incêndio. E acho que até as ANRs trabalhistas, né, entram nessa questão de normas para cada estado, né? Eu acho que é bem diferenciado. Também, as convenções de cada categoria mudam muito. Então, é outra coisa que no treinamento de equipe, eu não consigo dar um treinamento nacional. Então, cada convenção tem a regra para jornada, para pisos. Então, na parte de compliance, por exemplo, quando você entra num condomínio, é uma coisa que eu falo, entrou no condomínio, você tem que fazer um diagnóstico já trabalhista. De repente, você está com um baita passivo trabalhista, o porteiro lá, eu tenho portaria 24 horas. Isso, infelizmente, é comum, né? Eu portaria 24 horas. Tá, mas eu conheci 3 porteiros. Os 3 rodam. Como não fecha a conta? Alguém está fazendo hora extra. Alguém está fazendo hora extra infinita aí. Vai ter uma multa violenta, né? Então tem coisa assim. Ou você sabia que se eu botar uma 4ª pessoa vai ficar muito mais barato? Não. 4 pessoas são mais baratas que 3? Sim. Então tem coisas bestas, assim, falta de conhecimento, pessoas falam, sempre foi assim, né? Só vai rodando. Isso no CLT e no terceirizado, né, Michael? Porque a responsabilidade do condomínio dos terceirizados é a mesma. E às vezes não, muitas vezes aqui em São Paulo acontece isso daí dando terceirizado para terceirizado economizar dinheiro, não para o condomínio. Tem isso, por exemplo, compliance. Eu tenho um procedimento dentro da Informa, que daí quando a gente chega para o administrador e muitas se assustam, não, mas você vai exigir isso? Sim, senão não pago a terceirizada. Ele vai me mandar todo o book trabalhista. Alguns chamam de kit trabalhista, kit de comprovantes. Assim. Eu quero o comprovante de pagamento de tudo. Eu quero o olerite dele, eu quero a CFIP, eu quero o pagamento dessa CFIP, eu quero tudo. E se não me mostrar, eu não pago. Né? Então, me mande até 5 dias antes do vencimento da nota, senão eu não pago. Quando eu vou contratar, e aí você tem que partir já da contratação. No contrato já está lá. Não me mandou o book trabalhista, eu não pago. Só vou pagar, e sem juros, sem multa, quando você me entregar. Porque senão depois vem no meu colo. Né? O que nós estamos utilizando aqui também é a cada um ano pedir todas as NRs prontas, todas as NRs realizadas, seguro de vida atualizado, porque é uma vez por ano mesmo que faz. Então, uma vez por ano a gente pede aquele documento lá e a lista de FGTS dos funcionários lotados no condomínio, analítica. Porque geralmente eles colocam ali nesse kit só a folhinha do FGTS. Então, uma vez por ano, a gente pede aquela aberta mesmo para conferir o que está acontecendo. Importante, né? Não tem como fugir dessas coisas, né? Às vezes eu chego em condomínio, mas a administradora fala, a terceirizada mandou negativa do FGTS. Beleza, ele pode dar negativa. Se lá na CFIP ele informou 0, vai dar negativa mesmo, vai estar de boa. 0 é 0. Verdade. Maurício parou num sorrisão agora. Ficou boa a foto ali. Ficou linda. A minha internet hoje está realmente... Ô, Michael, só uma dúvida. A sua empresa hoje já é uma franquia? Ou não, ainda não? Em cada estado que a gente entra, inclusive semana que vem estou indo aí montar a filial Espírito Santo. É um CNPJ novo com sócios locais. Que legal. Parabéns. Mais um. Estamos à disposição aqui para o que precisar. Vamos tomar um café. Parabéns, vamos tomar um café. Eu, infelizmente, com essa dificuldade tecnológica que a gente está enfrentando aqui, eu acho que
Enquanto há tempo ainda, eu vou tentar encerrar, mas nós já estamos com 1 hora de programa. Então, agradecer muito a Luciane, ao Michael. Fica à vontade, Luciane, para você fazer os seus agradecimentos, as suas considerações finais. Peço desculpas, infelizmente, eu vou ter que passar a fazer o programa do escritório. Eu tenho tentado fazer de casa, mas, infelizmente, não está dando jeito. Não, foi um papo muito bom. Eu agradeço até por conhecê-los, né? A experiência que a gente recebe, a troca de experiência quando a gente faz uma conversa dessa é muito importante. São locais diferentes e pessoas diferentes. Então, a gente aprende. Então, eu agradeço você, Maurício. Agradeço o Craveiro, né, por ter passado essa indicação. Maicon, um prazer te conhecer de verdade, o mito dos condomínios. E te parabenizo mesmo por todo esse trabalho e essa competência que você está deixando dentro da sua empresa para estar indo para outros estados. Realmente é muito importante. O profissionalismo hoje está muito difícil. Então, essa idoneidade, essa competência, esse profissionalismo, eu só parabenizo. Obrigado. Michael, por favor. Obrigado, Maurício, pelo convite, ao Craveiro também. Parabéns, Luciane, pelos esclarecimentos. Prazer em conhecê-la. Eu gosto muito desses tipos de ambientes, né, eventos. Eu fico quase todo mês, estou rodando em algum estado, né, para conhecer gente nova, formas novas de gerir. E hoje, para gerir algo assim que a gente está fazendo, é só dessa forma, né, com controle total, porque hoje as redes sociais, se você pisar fora da linha, para te destruir, 2 segundos. Então, tem que andar dentro da linha, só pega o que é teu, né, faz o melhor pelos condôminos, que aí você cresce, né, e bota a cabeça no travesseiro no final do dia e fica tudo tranquilo. Verdade. É mais ou menos aí levando o compliance e a transparência para a sua vida pública e privada, né? Se você não tem essa honestidade no trato com as pessoas, você com certeza também não vai ter a mesma transparência e a mesma condição de se afirmar, né? Aproveitando a dica do Michael, lembrando, a gente tem lembrado sempre, dia 26 de agosto, nós temos o primeiro Conase Rio, está aí, a Leonita está nos ajudando, e no dia 16 de setembro, o primeiro Conase Juiz de Fora, né? O Sérgio me confirmou hoje, ontem, aliás, a gente vai fazer a palestra inaugural lá do Rio, também vamos estar com palestra lá no Juiz de Fora, né? E então agradecer ao Sérgio essa oportunidade, agradecer imensamente a Luciane e ao Michael, nos colocamos aqui à disposição para o que precisarem no estado, e ao Sérgio mais uma vez. Então, um grande abraço, uma boa noite a todos. Parabéns pelo trabalho, Maurício, é muito importante. Vamos esperar que a gente volte a fazer sempre muito úteis. Lembrando sempre que esse programa e os outros mais de 40 estão à disposição de todos no nosso Instagram, @engenhariaceuto, né? Durante o programa da Luciene, então eles se colocaram à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Nós também ficamos sempre à disposição de todos e vamos vocês também, correto? Correto, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, parabéns e boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso, boa noite.